Olá, bom dia. Bem-vindos ao nosso curso Conhecendo a Bíblia, a mais uma aula em que vamos apresentar algumas informações muito importantes para conhecermos a respeito da Bíblia. E você é nosso convidado para juntos estarmos acompanhando tudo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Lembrando sempre que o propósito de estarmos juntos estudando a respeito da Bíblia é para que o nosso conhecimento seja ampliado, de tal maneira que este livro, que é a nossa regra de fé e prática, possa se tornar um livro muito agradável para nós estudarmos, tanto individualmente como em família e também com outras pessoas. Nossa oração é que Deus possa continuar falando muito ao teu coração. Salmo 119, versículo 105, é bem conhecido, e lá diz assim: lâmpada para os meus pés, ou para os meus passos, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus passos. As versões mais conhecidas diz lâmpada para os meus pés, mas esta versão do padre Matos Soares, de 1933, que ele usou a Vulgata Latina, né? A Vulgata Latina, que foi uma tradução feita por Jerônimo. Então, o padre Matos Soares usou a Vulgata Latina para fazer uma tradução em português. E essa tradução ficou muito legal, porque ela diz que a Bíblia, ela ilumina os passos, quer dizer, ela dá clareza para o local onde eu vou pisar, assim como ela também projeta a luz para o caminho que vem à frente. Isso é muito importante a gente ver na Bíblia e termos isso na nossa mente. Por quê? Porque a Bíblia, ela serve para nos dar a luz necessária para o nosso dia a dia, para as várias decisões que nós temos que tomar, para a maneira de nós agirmos em variadas situações, para aqueles que estão em posições de liderança, a Bíblia vai ajudá-lo a ter sabedoria. Por isso que o Salmo 119, o salmista, ele vai falar isso, que a Bíblia ela é lâmpada para os meus passos e também luz para os meus caminhos. Então, que a gente possa, tendo isso em mente, jamais nos apartarmos das Escrituras. E a gente tem orado para que todos que têm acompanhado esse curso, se não tinham, que de repente já tenham conseguido adquirir uma Bíblia, ou se ainda não adquiriram, que possam adquirir para começar a ler as Escrituras Sagradas. Toda ela é muito importante para nós. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre os temas de cada livro da Bíblia. O que cada livro contém, no sentido assim, o que cada livro passa para nós, qual o recado que ele quer passar, o motivo do porquê que ele foi escrito. Então, nós vamos hoje olhar para o Antigo Testamento e para descobrir o tema ou observar o tema de cada livro, a gente vai usar um material feito por esse querido professor, Dr. Davi Murk, ali com ele na foto, a sua esposa, Carol Sul. Ele fez frases para todos os livros da Bíblia, frases que resumem o conteúdo de cada livro da Bíblia. Ele é autor de livros, principalmente livros na área de família. Ele é pai, eles, né, são pais de 6 filhos e já tem 16 netos. Então, mesmo ainda novos, eles têm bastante propriedade para falar sobre família. Ele é professor no Seminário Bíblico Palavra da Vida e também um dos pastores ali da primeira Igreja Batista em Atibaia. E no site Palavra e Família, você vai encontrar conteúdo muito relevante para a família. E lá você vai encontrar artigos, vai encontrar a respeito dos livros dele, basicamente quase todos eles lançados pela editora Agnus. Vai também ter acesso ao canal do YouTube, onde tem ministrações a respeito de família. Davi Murk, vale a pena ouvi-lo, ele tem muito conteúdo para ensinar, para passar. E uma das coisas que ele fez, então, foi criar frases
para cada livro da Bíblia. Então, nós vamos usar essas frases para a gente conhecer um pouquinho o conteúdo de cada livro do Antigo Testamento. E ele começa por Gênesis. As frases dele são as primeiras que aparecem aí no slide. Em Gênesis, tudo começou e Abraão, Deus, abençoou. Observe que ele faz uma rima para deixar claro que lá no livro do Gênesis, nós vamos encontrar o começo de todas as coisas. Em Gênesis, tudo começou e Abraão, Deus, abençoou. E uma ênfase que eu gostaria de dar: leia com atenção o Gênesis e você vai perceber que tudo que nós temos hoje, tanto das coisas boas como das ruins, já aparece lá no livro do Gênesis. Então, em Gênesis tudo começou e Abraão, Deus, abençoou. Qual foi o propósito do livro ter sido escrito? Foi escrito para revelar a Deus como Criador, juiz e redentor do mundo, que escolheu o povo de Israel como canal da sua bênção. Esta é a ideia, este é o resumo que a gente encontra a respeito do livro do Gênesis. Em Êxodo, ou com Êxodo, vem redenção e leis para santificação, escrito para descrever o nascimento da nação de Israel, que eventualmente traria bênção ao mundo para combater a idolatria e revelar a identidade do Senhor. Este é o propósito para o qual o livro do Êxodo foi escrito. E o resuminho que o pastor Davi Merck dá. Levítico, como viver na presença de Deus? Levíticos dá regras aos judeus. Aquilo que nós já estudamos em Levítico, aquelas várias regras visando a santificação do povo para que eles pudessem se aproximar de um Deus santo. Foi escrito para revelar que a presença do Deus santo entre seu povo exige uma aproximação baseada em sacrifícios e a separação nacional de toda contaminação. Quando nós lemos Levíticos, nós vamos ver uma série de sacrifícios e, ao lermos Levítico, a gente já pode olhar para o Novo Testamento e ver que tudo aquilo que era representado e foi feito ali na época do Levíticos é cumprido na pessoa de Cristo. Se você não teve acesso às mensagens, às ministrações sobre o livro de Levíticos, você pode ver aí no canal que tem a série de estudos, de mensagens baseado no livro de Levítico. Em Números, o povo anda por não crer no que Deus manda. O livro de Números vai falar basicamente daquele período em que o povo passa 40 anos no deserto, escrito para demonstrar à nova geração de Israel, pronta para entrar na terra da promessa, as consequências da descrença e da desobediência ao Deus da aliança e a fidelidade de Deus à mesma. O povo que poderia ter feito uma caminhada de 40 e poucos dias, de um ponto até a entrada lá na terra da promessa, a terra prometida, se eles não tivessem desobedecido, seria só 40 e poucos dias. Mas eles andaram 40 anos pelo deserto. Deuteronômio diz aos judeus: lembrem-se da lei e aliança com Deus. Propósito: relembrar e motivar uma nova geração pronta para entrar na terra da promessa, a amar a Deus e obedecer à aliança mosaica para receber a bênção de Deus. Deuteronômio, então, vai relembrar toda a lei e vai incentivar essa nova geração para que eles pudessem obedecer a tudo aquilo que Deus mandou por meio de Moisés para eles. Lembrando que a geração que saiu lá do Egito, eles morreram no deserto. A geração que entra na Terra Prometida foram aqueles que ou saíram muito novinhos lá do Egito, ou então que nasceram durante o período que eles estavam no deserto. Em Josué, vitória vem, e cada tribo sua terra tem. Divisão das terras acontece ali no livro de Josué. Mostrar como Deus, em fidelidade à sua aliança, dá ao seu povo a terra prometida.
visando também encorajar o povo a ser fiel à aliança. Este é o propósito do livro de Josué. Em Juízes, o povo esqueceu a lei e o homem se tornou seu próprio rei. Lá no livro de Juízes, você vai encontrar uma frase que sempre está ali, ou escrita especificamente, ou dando a ideia de que cada um fazia aquilo que achava correto, ou achava mais certo. Propósito, Juízes revela a fidelidade ou a paciência de Deus à aliança, a fidelidade dele àquilo que ele disse que faria, contrastando com a infidelidade do povo, a fim de motivá-los a retornar ao Senhor durante a monarquia, durante o período em que eles teriam rei. Mas Ruth mostra a história mais bonita, amor fiel de uma moabita. Foi escrito para demonstrar a maravilhosa graça de Deus em preservar um remanescente fiel numa época escura, culminando com o nascimento do rei Davi. A história de Ruth, que fica com a sua sogra Noemi, e depois Ruth, que era viúva, se casa com Boaz, e de Boaz ela vai ter um filho, e desse filho é que vem a geração de Davi, e futuramente do Senhor Jesus. Em Samuel, o povo reclama, e Deus lhes dá 2 reis de fama. Na época dos juízes, o povo era governado por Deus por meio dos juízes. Mas o povo olha para as nações ao redor e vê que as nações tinham cada uma o seu rei. Então, eles não quiseram mais os juízes ou o próprio Deus cuidando deles, mas eles pediram rei. E aí, então, Deus oferece a eles 2 reis de fama. Foi escrito para demonstrar as consequências pela desobediência à aliança deuteronômica na monarquia, segundo a fidelidade de Deus à mesma. Sempre um contraste entre a fidelidade de Deus e a desobediência do povo. Reis descrevem o reino dividido e cada país no exílio cativo. Reino do norte e reino do sul são levados para o cativeiro ou experimentam o cativeiro. Propósito escrito para motivar o povo de Judá, antes e depois do cativeiro babilônico, a ser fiel à aliança de Deus, porque ele mesmo é paciente e fiel à aliança. Crônicas conta a mesma história de Reis, enfatizando o templo e sua glória, escrito para relembrar aos que voltaram do exílio suas raízes espirituais e encorajar a fidelidade à aliança, retomando o culto no templo e enfatizando sua importância. Observe que o propósito é relembrar aos que voltaram do exílio suas raízes espirituais. É por isso que lá no livro de Crônicas nós encontramos uma primeira parte do livro, principalmente de 1 Crônicas, muita genealogia. O que eles estão, o propósito é resgatar não só as raízes de descendência, mas também as raízes espirituais. Aquela turma lá de trás ouviu, aprendeu, e alguns, apesar dos deslizes, seguiram ao Deus verdadeiro, mas de repente eles abandonaram. Então, todo esse resgate para incentivar essa turma que volta do exílio para se manterem fiéis ao Senhor. Com Esdras vem restauração, primeiro do templo, depois da nação. Propósito, o restabelecimento do povo na terra prometida, mostra a fidelidade de Deus à aliança e exige um reavivamento da verdadeira religião da aliança. O povo volta, Esdras comanda essa restauração, tanto espiritual, a partir do templo, de toda a nação. O muro Neemias edificou e a aliança de Deus renovou. Propósito, a reconstrução de Jerusalém, como centro político da teocracia, exige uma identificação do povo com o caráter santo do Deus que soberanamente dirigiu a reconstrução. Neemias é um livro maravilhoso,
É um livro cheio de estratégias de liderança que mostra para nós como Deus usou a vida dele para reconstruir uma cidade que estava destruída e automaticamente ajudando o povo a restaurar o seu relacionamento com o Senhor. Esther revela o protetor que guarda seu povo como Salvador. Escrito para mostrar que mesmo cativos num país estrangeiro, a proteção de Deus era presente com seu povo, como ele prometeu na aliança. Esther, ela estava vivendo no reino persa, o povo judeu também estava lá, houve uma grande ameaça contra o povo, mas Deus libertou o seu povo da destruição. A dor em Jó, dúvida produz, até de Deus ver a luz. Escrito para mostrar que o relacionamento correto entre Deus e o homem baseia-se só na graça de Deus e na resposta do homem pela fé e em submissão a Deus. Jó é um homem que mantém a sua fé em Deus, sua submissão é em Deus, mesmo que ele tenha passado por dúvidas, mas ele conseguiu entender e ver todo o propósito de Deus em tudo aquilo que ele passou. Os salmos cantam meditações, gratidão, louvor e lamentações. O livro dos Salmos foi escrito com o propósito de motivar e levar o povo de Deus, como indivíduo e como nação, a louvar a Deus como resposta natural e necessária às bênçãos e às provações. O salmista ou os salmistas, eles louvam a Deus. Louvam a Deus pelas bênçãos, mas louvam a Deus também pelas lutas. Por quê? Sabem que Deus está no controle de todas as coisas. Provérbios dá o segredo da alegria. O temor do Senhor é a sabedoria. Escrito para dar ao povo de Deus um guia prático e memorável de como aplicar o conhecimento de Deus, temor do Senhor, à vida diária, para aqueles que já entraram num relacionamento com Deus, que fizeram uma aliança com Deus. Provérbios, então, vai dar as dicas de como ser sábio. Somente Deus converte a vaidade, Eclesiastes afirma em verdade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. É isso que nós temos lá no livro de Eclesiastes. Escrito para mostrar a vaidade ocupada com as coisas terrestres e o valor da vida ocupada com o temor do Senhor. Ele vai fazer esse contraste, o que realmente é significativo, o que vale realmente a pena. Esse investimento nas coisas terrenas, o correr atrás dessas coisas ou buscar o conhecimento, o temor do Senhor. E a resposta é dada lá em Eclesiastes e o que ele diz realmente é a verdade. O temor do Senhor é o que vale a pena. O amor real descrito em Cantares deve estar em todos os lares. Foi escrito para descrever a beleza do amor conjugal criado por Deus para o homem e por ele abençoado. Uma linda história de amor nós temos no livro de Cantares, que pode ser aplicado para o relacionamento da igreja com o Senhor, mas, ao que tudo indica, foi realmente contado uma história entre um homem e uma mulher que se aplica a todos nós em nossos dias. Depois de dura condenação, Isaías vê grande salvação. Esta é a ideia do livro de Isaías, escrito para mostrar que o julgamento de Deus viria sobre a nação com o objetivo de restaurar o relacionamento do povo com Deus por meio da ação do Messias, Cristo. Esta é a mensagem, esse é o tema lá do livro de Isaías. Em Jeremias, rendição e o recado de Deus à nação, escrito para descrever o julgamento e a restauração do povo nos termos da aliança, para encorajar os cativos a serem fiéis ao Senhor.
mesmo no cativeiro, mesmo sendo levados para o cativeiro, o povo foi incentivado por meio da mensagem do profeta a se manterem fiéis ao Senhor. E observe que os profetas, eles vão falar de julgamento de Deus, mas não um julgamento pelo julgamento apenas, não a punição pela punição, mas o tratar de Deus para uma restauração do povo, do relacionamento do povo com ele. Lamentações chora pela cidade destruída por sua iniquidade. Foi escrito para lamentar os resultados em Jerusalém da infidelidade do povo, relembrá-los da fidelidade de Deus e motivá-los a voltar para ele. Jeremias é quem faz esta lamentação por causa da situação da cidade, provocado exatamente pela iniquidade do povo. A desobediência do povo gerou a destruição, gerou o julgamento, mas tudo com o propósito de restaurar o relacionamento do povo com Deus. Em Ezequiel, o povo exilado vai algum dia ser restaurado. Foi escrito para encorajar o povo a voltar para Deus, porque ele é o Senhor fiel à aliança. Ezequiel escreve na época em que o povo está cativo na Babilônia, mas ele traz profecias que deixam claro que um dia o povo retornaria para a terra deles. Então, Deus iria restaurar o povo. Daniel aponta ao Deus soberano, com reis e tempo no seu plano, escrito para mostrar o soberano controle de Deus sobre todos os povos, governos e eventos do mundo, e assim encorajar seu povo a ser fiel a ele, porque ele garante a sobrevivência da nação e de suas futuras gerações. O livro de Daniel é um livro até conhecido, mas o que muitas vezes nós não percebemos é como Deus está controlando todas as coisas durante o tempo todo e levando aqueles que não creem nele a passar a crer no Deus verdadeiro, no Altíssimo. E aí a gente vê a ação de Deus controlando como Deus soberano todas as coisas. Oséias mostra um Deus leal, por Israel, amor real. Oséias revela a amorosa fidelidade de Deus para com o seu povo, o povo do norte, que é Israel, apesar da sua prostituição espiritual, para mostrar e encorajar a nação que seria restaurada depois da severa punição. Em Oséias, nós encontramos a ordem de Deus para ele, o profeta, casar-se com uma mulher que lhe seria infiel. Mesmo assim, ele, Oséias, mantém o seu amor por ela, cuidando dela e buscando-a em todo o tempo. Mostrando que é assim que Deus tratava com o seu povo e mais, mostrando que é assim que Deus trata conosco também, mesmo sendo nós, muitas vezes e quase que constantemente, infiéis a ele. Como grilo e seca causaram temor, Joel vê castigo no dia do Senhor. Foi escrito para advertir o povo de Judá contra a sua infidelidade a Deus e para motivá-lo a voltar a ele antes do grande dia do Senhor. O livro de Joel vai mostrar algumas ações de Deus para despertar o seu povo para voltar para ele. E o dia do Senhor é a ênfase do livro de Joel. Amós previne a calamidade mandada por Deus contra falsidade. Foi escrito para revelar o julgamento de Deus contra a hipocrisia do norte e sua desobediência à aliança, e para encorajar o povo a voltar a ser fiel à aliança diante da restauração da nação. Amós, então, vai prevenir, dizendo, olha, se vocês continuarem assim, vai vir punição. Se continuar com essa hipocrisia, com essa falsidade, com a desobediência ao que Deus mandou, vocês vão ser, nós seremos punidos, vocês serão punidos. Mas tudo isso com o propósito de serem restaurados para o relacionamento com o Senhor.
Em Obadias, o julgamento é dado, o fim de Edom está decretado. Em Obadias, o julgamento é dado, o fim de Edom está decretado. Foi escrito para revelar o julgamento contra Edom por seu extremo orgulho e violência contra Judá, e para lembrar o povo de Israel da sua importância conforme a aliança abraâmica no centro do plano de Deus. O povo de Edom morava ali na região de Petra e era um local muito seguro, e eles se orgulhavam de não perderem as guerras. Quem tentava invadir o território dele, eles conseguiam vencer. Então eles eram um povo muito orgulhoso e ao mesmo tempo muito violento. Deus então fala para eles que eles seriam destruídos, eles que habitavam lá na fenda das rochas. Então é isso que o texto diz, mas Deus destruiu Edom por causa da maldade deles, o orgulho, e acabou preservando o seu povo, Judá. Depois da primeira e segunda comissão, Jonas se curva à divina compaixão. Foi escrito para relembrar o povo de Israel sobre sua responsabilidade de ser uma bênção ao mundo inteiro. Jonas é conhecido profeta fujão, foi chamado, rejeitou o chamado, mas num segundo momento ele foi e falou ao povo de Nínive, e houve ali uma grande conversão, vamos assim dizer. Todos se arrependeram e foram preservados pelo Senhor da destruição que acometeria aquela cidade, que é a região de Nínive. Miqueias exorta a sua comunidade a trocar o mal por equidade. Foi escrito para encorajar o povo a aplicar os princípios da aliança à sua vida diária, porque, apesar do julgamento contra a iniquidade, eles seriam restaurados no reino com um rei, que é o Messias. Observe que, de novo, os profetas caminham na mesma linha. Vão ser punidos, mas para que haja a restauração. Naum proclama a execução. Nínive morre sem compaixão. Foi escrito para relembrar ou revelar a violenta destruição de Nínive, o Império Assírio, e a misericordiosa preservação de Judá, para encorajar o povo de Deus com sua soberania, justiça e fidelidade à aliança. Jonas foi e pregou em Nínive. Eles se arrependeram e Deus não os puniu. Passado mais ou menos 120 anos, o povo voltou a fazer o que era errado e desagradar a Deus, e desta vez, então, Deus foi lá e destruiu Nínive. Então, em Jonas, temos a salvação de Nínive, e em Naum nós temos a destruição de Nínive. Abacuque ora em submissão e vive pela fé que Deus tem razão. Escrito para motivar o povo de Judá a ter confiança, fé na justiça, santidade e soberania de Deus, apesar das circunstâncias. Se você ler Abacuque, você vai ver, ele levanta vários questionamentos. Ele questiona e aí tem uma resposta de Deus. Ele questiona, tem uma resposta de Deus, e no final ele entende. Deus está certo, Deus tem razão. Em Sofonias, condenação termina em restauração. Foi escrito para advertir o povo de Judá contra a idolatria e as nações contra idolatria e as nações contra seu orgulho, e para encorajar o povo de Deus, porque o julgamento do dia do Senhor terminará em salvação e a entrada no reino. Todos são advertidos contra a idolatria. E olha, o dia do Senhor chegará, mas vai terminar em salvação e a entrada no reino. Livro de Ageu, a obra do templo começa de novo, quando Ageu reprovou seu povo. Foi escrito para encorajar e motivar o remanescente a considerar suas prioridades, renovar sua fidelidade e esperança na aliança, e assim reconstruir o templo para receber a bênção de Deus.
Naquela época, ter o templo erguido era muito importante, porque ter o templo, indicava a presença de Deus. Quando a gente chega no Novo Testamento, o prédio, o templo em si, não é o local da presença de Deus, porque no Novo Testamento a gente descobre que o templo somos nós. O Senhor habita em nós, o seu Espírito habita em nós. Mas naquela época, o templo era a indicação da presença de Deus. Por isso, essa importância da reconstrução do templo. E Ageu, então, chama o povo a ter as prioridades corretas. Zacarias, completem o templo para o Messias. É a mensagem de Zacarias. Foi escrito para encorajar o povo a demonstrar sua confiança no Deus soberano e na vinda do Messias, através da reconstrução do templo e obediência à aliança. A ideia de Zacarias é, olha, reconstruam o templo porque o Messias está chegando. De novo, aquela ideia da importância do templo. E eles deveriam mostrar que eles entendiam que era verdade a chegada do Messias, e para isso eles deveriam reconstruir o templo. De Malaquias vem interrogação, pois culpa de novo tem a nação. Escrito para revelar o juízo de Deus, sua graça, e repreender o formalismo e a indiferença do povo para com a aliança, e também provocar um reavivamento espiritual. Malaquias tem acusações contra o povo, e ele vai mostrando isso, fazendo perguntas para o povo. E aí a resposta é muito clara, que o povo tem a necessidade de ser repreendido, porque eles estão fazendo as coisas que Deus mandou fazer, mas de maneira mecânica, e não de coração, não entendendo ou simplesmente fazendo por fazer. É a ideia do formalismo e da indiferença. E assim terminam os livros do Antigo Testamento. E cada um deles, você poderá de novo olhar e cada um apresenta um tema, apresenta um propósito para o qual foi escrito. Nossa oração continua sendo, e o nosso incentivo continua sendo, para que você leia a Bíblia regularmente. Aproveite a liberdade que nós temos e leia a Bíblia. Leia em família as Escrituras Sagradas. Reserve um tempo, se possível todos os dias, para juntos lerem uma porção da Bíblia, um capítulo, alguns versículos, mas leiam a Bíblia juntos. Compartilhe com outras pessoas aquilo que você está lendo. Fala, olha, eu li isto hoje. Compartilhe. E mais do que isso, presenteie alguém com uma Bíblia. Estamos chegando ao final do ano e você poderá presentear alguém com uma Bíblia. Nossa oração, nosso desejo é que você continue apaixonado pelas Escrituras Sagradas, que, como já dissemos, é mais do que um livro, é a palavra de Deus que transforma as nossas vidas, dá clareza para o nosso caminhar aqui neste mundo tão difícil. Que Deus possa abençoar a tua vida e aguardamos você na nossa próxima aula. Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana.